Você já parou para pensar como a religião surgiu na história da humanidade? Será que os primeiros seres humanos lá da pré-história já praticavam religião? Bom, se esse assunto te interessa, então pega o seu café, que a teologia é por nossa conta. Especialmente se o seu café for a Vero. Se você ainda não conhece, você está perdendo não só um excelente café, como uma experiência. Clica aqui no link que está na descrição desse vídeo, conheça a Vero e adquira esse produto usando o nosso cupom de desconto. Bom, muitas vezes nós não paramos para pensar em como a religião surgiu na história da humanidade. Muitos antropólogos, inclusive, falam que a grande maioria das civilizações que se tem notícia, que se tem conhecimento, não importa o local em que elas estavam, nem o período histórico em que elas se localizavam, tinham algum tipo de manifestação religiosa. E lá na pré-história, será que isso já acontecia? Bom, o primeiro detalhe que a gente precisa falar nesse vídeo é que o termo pré-história não é mais um termo adequado do ponto de vista da historiografia, porque pré-história significava até então que a referência que marca o início da história, formalmente falando, é a invenção da escrita. A escrita teria sido inventada na Suméria por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Mas os seres humanos já existiam bem antes desse período em questão. E será que esses seres humanos que viveram antes da escrita não produziram história? A resposta é sim, é claro que produziram história, de uma maneira diferente, com pinturas rupestres, com outros tipos de elementos e de impactos no ambiente em que eles viviam, embora não fosse uma história escrita, mas já era alguma manifestação histórica que estava sendo produzida. Então, hoje o termo mais correto para se referir ao período de tempo anterior à invenção da escrita é chamada de proto-história. Esse é um termo interessante para a gente começar essa análise. A humanidade, tal qual nós temos ideia hoje, né? O Homo sapiens, tem por volta de 200 mil anos de história. E a religião, claro que não uma religião institucionalizada, uma religião formalizada, né? Mas uma religião espontânea, uma religião praticada de maneira não institucional, surge em algum momento do período paleolítico. Paleolítico significa a idade das pedras, né? A idade em que os seres humanos usavam pedras como elementos, como instrumentos de caça, como instrumentos para o seu dia a dia. O que se dá por volta de cerca de 30 mil anos atrás, né? Alguns dizem 40, 35, mas em torno desse período. Bom, a gente já precisa aqui levantar uma questão muito importante. Se a humanidade tal qual nós conhecemos hoje tem por volta de 200 mil anos, isso sem contar as primeiras espécies de hominídeos, né, que são muito, muito anteriores a 200 mil anos atrás, mas para a gente ficar só nesse recorte, você deve imaginar que a humanidade tem 200 mil anos de história, o cristianismo tem apenas 2 mil anos de história. 1% apenas da história da humanidade tem a presença do cristianismo. Então, evidentemente que não dá para a gente falar que a salvação, a revelação de Deus, etc., só se dá por meio do cristianismo, porque ela tem apenas 1% da história da humanidade. E toda essa história anterior ao cristianismo, nada disso valeu? Aí é demais, né? Fala sério.
Nesse período das primeiras manifestações religiosas, essas tradições sagradas começam de maneira muito elementar e de maneira muito espontânea, se baseavam na oralidade, claro, uma vez que o ser humano já tinha a linguagem desenvolvida, mas ainda não tinha codificado essa linguagem em símbolos gráficos, né? Ou seja, inventado a escrita. Então, a tradição religiosa do período ela é oral, né? Também ela é pictórica, ou seja, pinturas, né? Pinturas rupestres que registravam as experiências daquele povo, não apenas religiosas, né? Mas que registravam a vivência daquele povo, a espiritualidade daquele pessoal, né? E isso tudo era feito de maneira pictórica. E um outro elemento era o uso de artefatos. Artefatos, inclusive, que ganhavam ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento dessa história, uma sacralidade. E essa sacralidade de artefatos era e é até hoje muito utilizada para os pesquisadores da religião perceber o que elas significavam dentro de um determinado contexto. A religião ela surgiu com o propósito de buscar uma conexão entre o mundo invisível e o mundo visível. Uma conexão entre o que é cotidiano, entre o que é ordinário, com as forças espirituais. E de que maneira os seres humanos chegavam à conclusão de que existia um mundo invisível ou forças sobrenaturais, espirituais e assim por diante. Essas forças elas não eram personalizadas ainda, né? Não haviam deuses personalizados, inimigos, adversários, demônios, nada disso, mas se entendia que haviam forças sobrenaturais, forças para além do seu domínio e para além da sua compreensão no mundo visível. E isso se dá através da busca por explicações de fenômenos grandiosos da natureza que eles não tinham condições de explicar de outra maneira que não fosse de modo transcendental naquele período. Ainda não haviam explicações científicas para raios, tempestades, trovoadas, cheias, né, secas e outras coisas similares, e como era algo que impactava de maneira decisiva diretamente a sua vida do dia a dia, e como eles não tinham controle sobre isso, eles buscam explicações num campo que nós chamamos hoje de sobrenaturalidade. Então, a religião ela surge como uma tentativa humana de explicar o inexplicável, pelo menos o inexplicável até aquele momento. Hoje em dia, ainda, muitas religiões tentam explicar o inexplicável, e a leitura de milagres, de curas milagrosas ou outras coisas nesse sentido, também parte muito da explicação daquilo que é inexplicável. Não é que não exista uma explicação, mas que o ser humano não domina aquela explicação, pelo menos naquele momento, pelo menos naquele contexto específico, né? Os indícios de manifestações religiosas são anteriores a esses 30, 40 mil anos. Já por volta de 400 mil anos atrás, com os neandertais, já havia uma linguagem falada e também a prática de sepultamento. Anota essa palavra-chave, sepultamento. Os estudiosos da história das religiões concordam que é na prática do sepultamento de um semelhante seu que começam as primeiras manifestações religiosas. Na prática, diante da finitude da vida humana, da inevitabilidade desse fenômeno, né? Num determinado momento, os hominídeos sepultavam para não atrair predadores. Mas chega um determinado momento da história que eles passam a sepultar um semelhante e fazer isso não de uma maneira qualquer, mas de uma maneira cerimonializada, de uma maneira diferenciada, com homenagens, com elementos quase que religiosos já
presente nessa prática. No período paleolítico, já há uma cultura no sul da Europa, desses neandertais, em que fazem um sepultamento já muito cuidadoso. Não apenas abrem uma vala, jogam o corpo lá dentro e seguem viagem, não. Já é um sepultamento com mais cuidado, com mais cerimônia, com mais preparo, né? E isso já é, repito, ainda que de maneira rudimentar, ainda que de maneira embrionária, mas já é um elemento religioso ali presente. Depois, no período dos Cro-Magnons, entre 30 a 10 mil anos atrás, esse sepultamento não só tem celebrações mais específicas, como também tem elementos de celebração dos mortos e até refeições comunitárias em honra às pessoas que já haviam morrido, que faziam parte daquela sociedade, daquela comunidade. Cerca de 10 mil anos antes de Cristo, já existiam as figuras dos xamãs. Os xamãs, que era uma pessoa especialmente sintonizada com esse mundo sobrenatural, com esse mundo dos espíritos. Esse exercício xamânico tem muito a ver com curas, tem muito a ver principalmente com o contato da natureza. Não podemos nos esquecer que as primeiras manifestações religiosas elas tinham características animísticas, né? De acreditar que toda a natureza possui alma, que essa alma tem conexão com o ciclo vital e que o ser humano também está conectado a isso de alguma maneira, né? Só depois que vai ter a personificação de deuses, com o politeísmo, posteriormente o monoteísmo e assim sucessivamente. Mas esse xamã, ele já praticava consultas às pessoas, já dava conselhos às pessoas, né? Já fazia cerimônias espirituais, já fazia celebrações, pinturas, ou seja, já era um líder religioso, entre aspas, ainda que de uma maneira informal, já há 10 mil anos antes de Cristo. Já havia um elemento da deusa-mãe, já um pouquinho depois desse processo, a deusa-mãe, que era identificada como a própria terra, que gerava fecundidade, gerava frutos, gerava um mantimento, gerava água, gerava moradia, ou seja, gerava tudo que o ser humano precisava para sobreviver e para se estabelecer. E os costumes funerários vão ficando mais elaborados, mais sofisticados e com elementos mais claramente religiosos presentes. No período neolítico, né, essa palavra que se refere a lítico, monolítico, neolítico, paleolítico, tem a ver com pedras, né? E neo, nesse caso, novo período das pedras, uma nova idade das pedras, que aconteceu há cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Nós já temos elementos da civilização muito mais definidos e, consequentemente, da religião também. Já havia as primeiras formas de agricultura, que é a primeira vez que a palavra cultura é utilizada, quando esse ser humano desenvolve, vai dominando técnicas de plantio, de colheita, né, de sobrevivência propriamente dito, a domesticação de animais, ou seja, a constituição de rebanhos esses que servem para a manutenção desse grupo, né? Podem dar lã, podem dar leite, podem dar carne, né? Ajudam na própria agricultura. Isso já tem presença no período neolítico, há 3 mil anos antes de Cristo. As artes na cerâmica, tecelagem, costura, a invenção da roda, o que facilita demais o trabalho, principalmente da agricultura, por parte desses seres humanos, o papel da mulher, que não era sujeito ao do homem nesse período da história, isso vai se desenvolvendo posteriormente e vai se desenvolvendo, inclusive, com o auxílio da religião se desenvolvendo. A religião também está ligada à sujeição, à submissão, à dominação, a questões políticas muito definidas, né? E tudo isso nós também precisamos ficar atentos. Então, você deve imaginar
que no mínimo, há cerca de 30 mil anos atrás, já haviam manifestações religiosas. Se nós pegarmos elementos ainda embrionários, que ainda engatinhavam, esse tempo vai ainda mais para trás, né? Ainda busca muito mais tempo lá atrás da história. A humanidade, tal qual nós conhecemos, o Homo sapiens, tem cerca de 200 mil anos da história. O monoteísmo é bem recente diante disso tudo. O monoteísmo cristão, então, tem apenas 1% desse tempo histórico, e esse vídeo ele nos ajuda a levantar algumas questões, a pensar no surgimento da religiosidade, e se ele serviu para trazer informações importantes para você, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal. Aproveite também e passe ali nas descrições desse vídeo, porque tem links e conteúdos que vão lhe interessar bastante. Um abraço e até o próximo Café com Teologia.